Nos estudos e nos assuntos da inteligência, o quanto importa ter talento, QI, habilidades inatas? Assim começa o texto que nós vamos ler hoje e comentar. Eu sou o professor Mário e continuo lendo o texto. E depois, se você julgar que tem tudo isso em quantidades módicas, deve abandonar toda a esperança de algum dia ler um Dante com proveito, por exemplo? São questões pertinentes. São questões pertinentes, sim, mas vamos eliminar uma possibilidade já de início. Se você nos lê, no caso aqui nos escuta, nos vê, significa que você possui um talento ao menos modesto para as coisas de estudo e leitura. Sabe por quê? Não é porque sejamos os bambambãs. É porque ninguém cogita ler Dante se não tiver algum talento para fazê-lo. Então, assim, a natureza ela não é um princípio cego, certo? De existência e que, digamos assim, distribui os seus dons de maneira cega, certo? A natureza dá os dons e, ao mesmo tempo, esses dons vão nos dando dicas, vão nos dando orientação na vida, certo? Então, se nós temos o dom para a leitura, por exemplo, de obras de literatura, de obras de alta literatura, se quiserem, bem, nós vamos ter um grande indício para isso quando nós lermos, por exemplo, uma sinopse da Divina Comédia, né? Um autor, né, um personagem, que é o próprio autor, chamado Dante, certo? Estava perdido na vida, numa floresta escura, quando de repente, certo? Não sabendo para onde ir, acaba sendo abordado por um outro poeta já morto, chamado Virgílio, um poeta que este Dante conhecia. E este Virgílio, então, se oferece para ser um guia de Dante, mas diz que ele deveria, em primeiro lugar, para encontrar o seu caminho na vida, adentrar nada menos do que o próprio inferno. Se eu desse essa sinopse para muitas pessoas, né, para um público amplo de pessoas, alguns se interessariam automaticamente por isso. Porque, bem, há algo na sua imaginação, eu digo, há uma espécie de fagulha ou centelha que se acende quando escuta esta pequena sinopse, que é um nada em comparação com a própria obra da Divina Comédia, e que é também só uma dentre as obras do cânon dantesco, né? Tantas outras grandiosas obras na bibliografia de Dante, certo? Mas a pessoa que escuta essa sinopse, da maior, sim, entre as obras de Dante, e tem aquilo que é necessário para ler, vai sentir-se compelido a ler. Ele pode, no primeiro momento, tentar ler a obra, numa tradução, talvez, porque ele é um leitor um tanto inexperiente, e sentir-se assoberbado, sentir-se aquém, sentir que as suas forças estão aquém daquilo que ele precisa para realmente avançar com segurança na leitura. Ele pode sentir isso, tá? Mas o normal é que ele pense, bom, eu ainda não estou pronto para ler, mas algum dia eu devo estar. Por quê? Porque há em mim uma vontade real, uma inclinação, se preferirem, para desbravar essa obra, tá? Então, isso vem da natureza, digamos assim. Vamos chamar como princípio da natureza, tá? Natureza é aquilo que nasce, né? De natus, do latim, aquilo que nasce, o princípio de geração, o princípio de nascença. Então, aquelas coisas que são geradas, que vêm a ser, que nascem como seres humanos, pedras, árvores, animais, sei lá, nuvens, elas vêm a ser e deixam de ser o tempo todo. Isso é aquilo que tem um princípio natural em si.
essas coisas elas vêm com características, não só características genéricas, como o homem ser um animal racional, mas o homem individual, como eu e vocês, que assistem, eles vêm com certas qualidades inatas próprias, individuais. Tá? Mais ou menos individuais, pelo menos, e alguma delas é isso, uma imaginação pujante, capaz de capaz de imaginar uma grande obra da literatura, do começo ao fim, e se deleitar naquilo. Tá? Algumas pessoas talvez não venham com isso. Eu abro essa possibilidade de talvez, porque nós sabemos, muito poucas pessoas, na verdade, leram a Divina Comédia, os Lusíadas, O Paraíso Perdido, de John Milton. Se nós pegarmos o grosso das pessoas que poderiam ter lido essas obras, que tiveram algum contato, estavam na cultura certa para ler essas obras, mas não leram. Pode ter sido por circunstância, por acidente, pode ter sido porque a literatura não nos chamava atenção, tá? Então isso é importante. É importante. Se vocês chegaram aqui, é porque vocês queriam ler alguma coisa. Talvez um soneto para começar, talvez um romance, talvez um livro de teologia, como a Suma Teológica, ou como um tratado de Santo Agostinho, como De Trinitate, tá? Vocês chegaram aqui porque vocês queriam isso, queriam ler, tá? Porque aqui o que nós ensinamos, de maneira bem resumida, é ler, por exemplo, tá? Ler vários tipos de obra, de preferência, tá? Vocês chegaram aqui porque havia dentro de vocês não chegaram num perfil desses, nosso, né, tão nichado, à toa, assim, simplesmente zapeando pela internet a esmo, tá? Então nós vamos continuar aqui. Sabe o cara que é por natureza incapaz mesmo para os assuntos do intelecto? Então, que losai. Assim, tá, mas ele é por natureza, no sentido estrito, necessário e absoluto, então ele não é um animal racional, é isso que tu estás dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que talvez não tenha os dotes próprios para as coisas mais altas do intelecto. Isso parece que é assim mesmo, parece que nem todo mundo é assim, né? E aqui não há nenhum julgamento de valor dizer que essas pessoas que não são capazes de ler Santo Agostinho, de nenhuma maneira, né, mesmo que alguém tente treiná-lo para isso, essa pessoa vale menos que os outros. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Dizendo que ela tem uma característica diferente. Parece que é assim. Né? Estou aberto a ser convencido do contrário. Certo? Bem, esse nem sequer enxerga a existência dos clássicos. Então, falar para uma pessoa dessa, e a Ilíada, já ouviste falar dessa grande obra grega que está aí na nossa civilização, sendo lida há mais de, 3.000 anos, sendo lida, ouvida, escutada, tudo isso? O cara não vai ter a menor ideia, e se tu tentar explicar tintim por tintim a Ilíada, toda a história da Ilíada, da leitura da Ilíada e do estudo da Ilíada na civilização ocidental, vai entrar por um ouvido do cara e sair pelo outro. Porque ele não está interessado, aparentemente, nisso. Continuando. Bem, esse nem sequer enxerga a existência dos clássicos, dos níveis de leitura, dos gêneros e estilos literários, das figuras de linguagem e assim por diante. E se alguém falar-lhe dessas coisas, ele vai sorrir, escutar e esquecer tudo no instante subsequente. Sua mente está voltada para outras questões. E para outro tipo de arte, muito provavelmente. Né? Uma arte mais popular ou mais pop. Né? Não é que ele não escute música, não é que ele não escute letras de músicas, também às vezes denominadas de poesia, embora com certo abuso da palavra, mas não é esse aí, não é tipo a Ilíada lá com seus 12.000, 15.000 versos, sei lá, que ele vai, não é isso que vai interessá-lo. Não? Vamos lá. Agora, se você enxerga a existência de mundos para além deste,
como o mundo imaginal da literatura ou o mundo inteligível da filosofia, então você tem algum talento, por módico que seja. Esse é o critério. Tu enxergas esse mundo? Quando alguém te fala da sinopse da Divina Comédia, aquilo já preenche a tua imaginação, tu já começa a imaginar um cara no meio de uma selva escura, né? Perdido, sem rumo na vida. Né? Talvez até tu já não já não comeces a te identificar com esse personagem de alguma forma, achar que talvez tu também, no meio do caminho da tua vida, estás perdido, sem rumo, tu já soubeste o que devias fazer, mas isso se perdeu em algum momento. Então, se tu já entras de automático nessa história, é porque tu consegues enxergar o mundo imaginal, o imaginário, talvez se quiserem, mas imaginal e imaginário da literatura, dos símbolos, tá? Tu consegues ver o poder dessas coisas, a potência que eles têm para te mover interiormente. Bom, então tu tens o talento. Tens aquela moedinha ali rende alguma coisa na tua alma, diz alguma coisa. Tu podes pegar aquela moedinha e fazê-la render, usando a metáfora. Tá? Ou pode deixar a moedinha parada também, desse teu talento aí, literário, por exemplo. E nem todos têm, algumas pessoas têm talento literário, no sentido que elas conseguem se deleitar e aproveitar muito a leitura da literatura de ficção, mas não filosófico. Tá? Então, outros têm o filosófico e não muito do literário. Outros têm grande quantidade do literário e do filosófico, e do científico filosófico. Então, existem essas possibilidades. Tá? E tu pode ter um talento módico. Tu pode ser o cara que recebeu uma moeda, um talento, naquela seara ali. Mas tu tens o talento. E com o talento tu podes ler a Divina Comédia. Tu podes vir a ler a Divina Comédia. Com esforço de fazer render. Não, mas eu não vou ser o maior comentarista. Não vou ser um comentarista da Divina Comédia. Não vou saber comentar passagem por passagem, extrair de cada canto a sua lição moral, ou a sua lição simbólica, ou a sua lição filosófica que está por trás daquele canto. Tudo bem. Não vai sempre ser capaz de enxergar toda a profundidade quase inescrutável dessa obra. Mas tu vais conseguir lê-la e tu vais conseguir ter um bom proveito dela. Isso não está bom? Eu pergunto. Certo? Vamos lá. E se tem talento, deve fazê-lo render. Deve, é um dever. Ao menos foi o que disse um grande profeta muito tempo atrás. A resposta à nossa pergunta, portanto, se patenteia assim. Para os fins de começar a ler e estudar, o seu talento não importa. Lembra aquela pergunta lá no começo? Então, aqui nós começamos a respondê-la. Não importa. Para começar. Então, tu tens o talento para ler literatura, aquilo te chama atenção, aquilo te dá algum prazer e rende. Então, tu deves ler a literatura. Tá? Então, não importa se teu talento é grande ou pequeno. Se tu tem muito QI, se a tua imaginação é imaginação assim, fantástica, é fabulosa, ou se é uma imaginação mais ou menos normal, assim, né? Na regra, na normalidade, na regra da normalidade. Não importa, para começar. É isso mesmo, não importa nada, diz o texto. E se você veio até as portas da intelecção, você está meio que obrigado a entrar. Ao menos moralmente obrigado está. Tu podes não entrar. Mas existe uma obrigação moral de, olha, se tu tens a capacidade de ler, estudar e filosofar, talvez, estudar uma ciência, ensiná-la, tu tens o dever de fazer isso. Né? Alguns têm o dever só de estudar, porque é bom estudar, é bom saber, é bom que as pessoas tenham conhecimento numa sociedade, isso enriquece a sociedade, aumenta a potência daquela sociedade. Só uma pessoa saber
né? Saber estudar algum assunto potencializa uma sociedade, tá? Intelectualmente e até no campo prático, tá? Isso enriquece uma sociedade, aumenta a reserva intelectual de uma sociedade. Só uma pessoa saber, mesmo que ela nem ensine, mas ela sabe, né? Em algum momento talvez seja necessário aquele conhecimento. Ela não sabe, e ela nem sabe quando, tá? Então existe essa obrigação moral de estudar. Por outro lado, continua o texto, eles vão importar para indicar até onde você pode chegar uma vez passados os portais. Uma vez que tu entras nesse mundo da leitura, da literatura, da leitura filosófica, da discussão filosófica e científica, bom, aí os teus talentos vão importar para dizer até onde tu podes ir, né? Digamos assim, numa escada ascendente. Mas se tu podes ficar só nos degraus mais baixos, tu ainda tens a obrigação moral de estudar, sim. É isso que nós falamos aqui, discutimos aqui internamente, porque nós vemos isso, né? Hoje em dia parece que se a pessoa não mostra que vai ser um grande gênio lá desde o começo, então ela não precisa estudar, para ela é só perda de tempo, ela tem que fazer outra coisa, afinal. É que renda mais. Então, quem sabe ela tem que ficar rica daí. É sempre um negócio superlativo. Nunca é algo, né, medíocre. Nunca é nada na média. Mas a média existe. Né? A média vai continuar existindo, quer as pessoas se encaixem nela ou não. Né? Então existe uma média assim da inteligência de uma sociedade. E a média vai continuar ali, as pessoas vão continuar tendo aquela inteligência média, a não ser que as pessoas vão estudando para melhorar ao longo do tempo, tá? Mas se a pessoa não estuda porque ela só tem uma inteligência média e ela acha que ela deveria ter uma inteligência alto QI, sei lá o quê, bom, a inteligência média nunca vai subir, né? Parece que é assim, né? Pois há muitos, inúmeros patamares para além dessas portas. Entretanto, não se preocupe muito com isso agora. Se seus avanços forem apenas modestos, está bom. Se forem excelentes, melhor ainda. A Deus cabe dar os talentos, a você cabe fazê-los render. Então Deus vai dar os talentos, Ele sempre dá para uma ou outra atividade, para uma ou outra área de atuação humana, mas nem sempre a pessoa vai fazer render. Às vezes ela entra em ilusões de que ela deveria ser outra coisa diferente do que ela é. Então se eu não vou ser um gênio, se eu não vou ser adulado e elogiado e louvado como um gênio que se destaca dessa mediocridade, então eu não vou fazer nada, vou tentar uma outra área aqui para ver se o meu negócio vai ficar rico, para ver se o meu negócio vai ficar famoso. Felizmente essas coisas não dão certo, pessoal, né? Mas demora uma vida para enxergar isso, então aí é complicado, né? Por isso nós não devemos nos preocupar. Mas será que eu vou chegar muito longe ou não? Estou vendo meus progressos iniciais não são lá muito promissores, então não vou chegar longe. Então é outra coisa. Olha lá, hein? Hoje, para terminar, estamos muito inseguros porque supomos que isso de ler e estudar é apenas para os de inteligência superior. Se fosse assim, não existir professores, tá, pessoal? Porque gênios não existem suficientes para dar aula, por exemplo, e geralmente, muitas vezes gênios de verdade não querem dar aula, querem estar fazendo coisas mais criativas, inventando teorias, às vezes inventando teorias muito ruins, ainda que sejam gênios, né? Então não haveria professores, tá? Então é uma coisa a se pensar com esse negócio de cultuar gênio e se querer gênio, tá? Não deixe que nenhum guardião do portal auto-intitulado o intimide. Então tem os guardiões do portal, né? Aqui, né, na internet principalmente, que ficam dizendo, olha, se não conseguir fazer isso aqui, tal coisa, ter tal habilidade de leitura, né? Se não tiver tal nível aqui que eu arbitrariamente estipulei,
Isso aí não é pra ti, hein, cara. Ou tu estás estudando errado, se tu não está estudando como eu espero que tu estejas estudando. Certo? Aqui nós não vamos fazer isso, tá? Aqui nós não colocamos esses marcos arbitrários porque, no mínimo, ainda não é o tempo certo de fazer isso, certo? Claro, é necessário que em algum momento as coisas sejam graduadas, sejam serializadas, mas falta tempo ainda, parece, para que isso seja uma coisa muito rígida, que tem que se cobrar aos outros, né? E intimidar os outros e dizer que eles estão fazendo coisas erradas, que estão no lugar errado, né? E a última frase. A sua função é fazer os talentos renderem e nada mais. Então tem que fazer os talentos renderem, né? Mas não é fácil hoje em dia, nós sabemos que não é fácil. Nós aqui conseguimos um modo de estudar, algumas habilidades de estudo, algumas técnicas a muito custo, tá? E custou bastante, mas valeu a pena. E nós continuamos desenvolvendo isso, nós continuamos tentando aprimorá-las, tá? Sem querer ser totalmente dogmáticos, né? E colocarmos regras, né? Nos colocarmos como regradores das coisas, certo? Nós desenvolvemos algumas coisas e dá para desenvolver, dá para melhorar nesse negócio de leitura, de estudos, de expressão, tudo isso dá para melhorar, né? Com muito esforço. O que mais é necessário é esforço, é vontade, tá? Teimosia, um pouco de teimosia é mais importante do que saber em que nível se está, tá? Em cada momento. É mais importante. Tá? Uma hora nós... captei, eu estava nesse nível, agora eu avancei para um outro. Sempre que nós avançamos o nível, nós mesmo meio que entramos num terreno ainda inculto, intratado, né? Nós temos que abrir terreno nesse terreno, digamos assim, temos que abrir estradas ali. Então nós começamos a ficar um pouco mais confusos, mas nós vemos os patamares que nós deixamos para trás, os terrenos que nós já superamos, né? Então é importante saber de onde nós partimos e onde nós já vencemos, né? Onde nós estamos nesse momento, às vezes é muito difícil de dizer, e não tem problema, nós vamos descobrir em algum momento, tá? Ou alguém vai vir e nos dizer, alguém que já está mais avançado vai nos dizer, assim, espero que com benevolência, tu estás aqui, tal, dá para melhorar mais isso e aquilo, tu não desenvolveste tal coisa ainda, e deverias ter feito. Ótimo, né? Melhor se for com benevolência e não com intimidação, né? É a minha opinião. Mas então é isso, pessoal. Essa aí é a mensagem de hoje, tá? Não se preocupem tanto com essa questão de QI, de não sei o que, você tem talento para isso, não tem que ir embora daqui. Se tu chegaste até aqui, pelo menos nesse perfil, é muito difícil que tu não tenhas algum talento para a leitura. Muito difícil, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Curte e compartilha aí se gostou.